Ok, é muito difícil falar de um clássico. Eu senti essa dificuldade quando eu falei de O Rei Leão um tempinho atrás, porque eu sinto que todo mundo já sabe a história desses filmes. Eu fico pensando, será que eu realmente tenho alguma coisa pra acrescentar? E aí, sabendo desse meu dilema, o que eu fiz? Eu vim aqui falar de Branca de Neve, talvez um dos contos de fadas mais conhecidos do mundo e um dos filmes mais populares da Disney. Mas sério, eu não ousaria vir aqui contar a trama de Branca de Neve como se fosse uma grande novidade pra alguém, mas eu acho ele em si um filme tão interessante, de diferentes formas, que rende uma boa resenha ainda assim. E escolhi falar desse filme agora porque, claro, saiu live action recentemente e eu achei que era a oportunidade perfeita. E seria inevitável, né? Uma hora ou outra eu teria que falar desse clássico que, como todo mundo sabe, foi o primeiro longa-metragem animado de todos os tempos. Certo? Não! Não foi não, sério, eu mesmo acreditava nisso. O tanto de reportagem antiga, documentário, vídeos, que eu vejo as pessoas falando que Branca de Neve foi o primeiro longa animado, não é brincadeira. Pô, já tinha registro de longas animados na Argentina, na Alemanha, mas eu diria que é mais uma prova que estadunidenses querem ser os criadores de tudo. Né, irmãos Wright, seus filhos da puta. Mas assim, eu sei que tem uma série de fatores, porque Branca de Neve é sim um filme muito importante, por toda a qualidade técnica e linguagem cinematográfica. Ele tirou a animação daquela caixinha de curtas engraçadinhos, pra realmente uma forma de contar história eficiente. Esse longa não só impulsionou a Disney para esse patamar que conhecemos hoje, essa grande safada multimilionária, mas elevou a técnica da animação e sua presença na sétima arte. Sendo assim, o mais correto é falar que foi o primeiro longa-metragem que usou a técnica da animação tradicional, ou seja, feito à mão. Além de todas as inovações técnicas, estabeleceu a teoria da Branca de Neve, pra que ter um se eu posso ter 7. Então assim, é um filme incrível, e foi realmente isso, ele foi um divisor de águas. Até então a Disney só tinha produzido curtas, o Walt Disney, o famoso Walt Disney, era conhecido ainda só como criador do Mickey, e desenvolver Branca de Neve foi um movimento arriscado. Dependia de muito mais tempo e dinheiro, ele era muito mais complexo do que tudo que o estúdio tinha lançado, justamente pela larga escala de produção que nenhuma outra animação até então tinha passado. E eu acho muito interessante todo esse rolê. O desenvolvimento do filme contou com mais de 700 artistas, lembrando que era feito à mão, então já dá pra imaginar o trabalho que deu. Foram mais de 2 milhões de desenhos, desde storyboard, esboço, cenas finais, e é claro que isso custou um tempo. Foram 3 anos até o longa ser finalizado e ainda assim foi uma correria, porque o Walt Disney era chato pra cacete e se tivesse o mínimo de errinho, ele já mandava refazer tudo. E isso se refletiu no seu orçamento, que começou com modesto 250 mil e foi parar em 1,5 milhão, o que pra época se equiparava aos lançamentos live action, e bem distante do que qualquer animação tinha chegado. Então era um grande risco, ele não tinha outra alternativa, ele tinha que ser um sucesso ou ia falir o estúdio de vez. Mas o Walt Disney bancou suas gracinhas. O cara hipotecou a casa pra lançar essa parada, mesmo com todo mundo falando que ia ser uma tragédia anunciada. Todo mundo mesmo, desde a mídia até o próprio irmão, cofundador do estúdio, que tentou o impedir de prosseguir com o projeto de todas as formas possíveis. Mas no final todo mundo já sabe, foi um tremendo sucesso, resultando em uma bilheteria de 8 milhões de dólares, ajudando a Disney a se estabelecer no mercado cinematográfico com o primeiro blockbuster de animação, e provou que fazer animação poderia sim ser rentável, tanto que anos mais tarde ganhou o Oscar honorário pela sua importância. Branca de Neve e os Sete Anões é um filme de 1937, e como foi um projeto imenso, tem vários nomes que trabalharam como diretores em sequências diferentes. Mas o David Hent foi o diretor principal do projeto, ele que já tinha dirigido alguns curtas do Mickey e depois fez Bambi e Fantasia. Assim, eu preciso confessar, eu acho que eu nunca tinha parado pra assistir Branca de Neve do início ao fim, direitinho antes desse vídeo. Mas eu tinha tantas cenas icônicas na minha cabeça, que pra mim eu já tinha assistido umas 5 vezes tranquilamente. E eu acho que pra maioria das pessoas é a mesma coisa. Esse filme faz tão parte da cultura pop, que mesmo o conto clássico tendo uns 200 anos de existência, quando alguém cita a história ou algum personagem, todo mundo instantaneamente pensa no filme da Disney.
Disney. Ele virou basicamente a versão definitiva, e pau no cu dos irmãos Green. Tanto o design da princesa até a personalidade dos anões, tudo veio desse filme aqui. Sem contar que houve ali um trabalho pra podar essa história, tornar mais family friendly. Entre aspas, né, porque a Disney gosta de meter umas cenas sombrias aqui e ali, como quem não quer nada. Mas sei lá, se tu for pegar os contos mais antigos, o negócio era hardcore. A punição da madrasta foi usar sapatos de ferro em brasa e dançar até a morte na cerimônia de casamento da Branca de Neve. A monarquia era selvagem. Mas assim, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu fui assistir ao filme é que ele tem 1h20. Aí caiu a ficha, né? Como que esse conto de fadas que qualquer pessoa resume em 2 minutinhos tranquilamente se estendeu pra mais de 1 hora. E a real é que o filme aumenta esse enredo com longas sequências de humor. Aquele humor físico bem característico dessa época. O slapstick, o famoso pastelão, os personagens tendo uma sequência de ações engraçadinhas. Quando os anões chegam na casa deles e suspeitam que alguém invadiu, eles demoram muito até encontrar a Branca de Neve. E a Mona tava no 2º andar. Não é uma casa tão grande assim para eles levarem tanto tempo investigando. Mas tem muita cena de atrapalhadas. Aí os passarinhos ficam trolando eles sem motivo algum. Aí eles se assustam, aí o Dunga cai. E durante o filme todo é essa pegada. Até em coisas muito simples. Tipo, os anões vão lavar as mãos. E fica muito tempo nisso. E eu sinceramente acho muito charmoso. Justamente por ser um produto da sua época, eu sei que provavelmente muitas pessoas hoje em dia não teriam paciência para o ritmo do filme. As crianças então que estão acostumadas com o filme da Illumination, que tem 20 frames por segundo, esquece, fio. Eles não iam conseguir parar para assistir esse filme. Na primeira cena de sarau dos anões, os moleques já iam estar pegando o celular para entrar no Roblox. Mas como eu falei, eu acho tudo isso muito charmoso. Eu amo essa vibe vintage da Disney. E Branca de Neve já estabelece muita coisa que a gente vai ver pintar em produções seguintes do estúdio. Principalmente se a gente for falar das princesas. Tem a protagonista extremamente boazinha, elas amam os animais. A vilã é uma milf unilateralmente má. Um casamento feliz entre 2 pessoas que trocaram 2 palavras a vida toda. Então tem isso. E claro, por ser um longa dos anos 30, ele tem muitas coisas que não fazem sentido hoje em dia, mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas são exageradamente cínicas quando comentam sobre Branca de Neve. Com as outras princesas clássicas também, até a Bela e a Ariel que são mais recentes. Mas a Branca de Neve principalmente virou um símbolo torto de personagem feminina fraca. E só parece uma discussão muito superficial que as pessoas começaram a reproduzir para se sentirem mais progressivas sem precisar elaborar muito para isso. Eu particularmente acho ela uma diva. Olha só, mandam matar ela só por ela ser bonita. Isso é pra quem diz que padrão não sofre. Ela foge pro meio do mato, consegue se virar ao ponto de achar um lugar pra passar a noite, bota os animais pra limpar a casa e além de invadir propriedade alheia, quando os moradores chegam, ela manipula todos pra ficar na casa deles na moral. Mano, a mina se vira pra sobreviver. E mesmo com tudo isso, ela não fica choramingando por aí. Ah não, mas ela tá limpando a casa dos outros. Ela tá fazendo comida pra eles. Meu irmão, se eu tivesse de rolê na casa de outras pessoas que eu nem conheço, fugindo de alguém que quer me assassinar, eu daria até comida na boca desses filha da puta pra eles me deixarem ficar lá. Eu não ia bancar marra não. Tá maluco? Mas sério, sem meme, eu realmente acho que dá pra tirar boas qualidades da personagem. É bem seguro dizer que o que melhor define a personagem é a sua gentileza. Mas é praticamente o que guia o filme. Não é explícito, mas dá pra entender que o caçador não a matou quando teve a oportunidade, simplesmente por ela sempre ter sido muito gentil com ele. Pela mesma razão, os animais a ajudam quando ela se perde na floresta, assim como os anões. Então é aquilo, né? Se tu é gentil, as oportunidades se abrem pra ti. O que não me impede de achar ela meio burra às vezes, mas eu já sou uma mente corrompida, né? Então o problema sou eu. No fim, parece que todas essas boas ações não servem pra nada se ela não sair no soco com a vilã do filme. Porque a ação agressiva é muito mais valorizada do que tu ser uma boa pessoa e ser emocionalmente forte. Mas já entrando no longa em si, quero começar falando da parte técnica. Porque esse filme foi responsável por diversas inovações visuais, o que torna ele bem impressionante até
hoje, como o uso da Technicolor, essas cores super saturadas, e acaba se tornando um ponto bem marcante da estética da era de ouro do cinema como um todo. E Branca de Neve sai na frente por ser um dos primeiros a usar, e o primeiro em animação. Outro recurso que foi popularizado aqui, mais referente ao mundo da animação, é o uso da câmera multiplano. Praticamente possibilitou que os artistas desenhassem diferentes camadas para um único cenário, o que dá mais sensação de profundidade e movimento para cenas. A gente pode ver isso claramente na cena da Branca de Neve correndo pela floresta sombria, que é uma das cenas mais emblemáticas do filme. Pela estética, sim, todo mundo lembra dessas carrancas medonhas que são muito maneiras, mas também pela parte técnica. O uso do multiplano dá um dinamismo para a parada e o torna mais impressionante ainda. Outro ponto que eu amo nesse filme é como ele sincroniza as cenas com a parte sonora. Os instrumentais estão sempre acompanhando o movimento dos personagens. Sempre que tem um movimento muito abrupto, eles metem um som muito agudo, do nada, por exemplo. Tem um momento que eu achei muito maneiro, que a Rainha Má tá descendo as escadas bem rapidinho, tipo correndinho, e o som fica sincronizado com o ritmo dos passos dela. Então fica pam 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 pam. É muito legal. Outro detalhe foi que eles usaram a técnica da rotoscopia, que é quando o desenho é feito com base em movimentos reais. Ou seja, foram chamados atores para encenar aquelas cenas e os artistas praticamente traçam por cima dessa filmagem, o que deixa os personagens com fisionomias bem mais realistas. Mas ao mesmo tempo, cria um contraste muito grande com os anões. Eles são bem mais cartunescos, talvez para deixar eles mais simpáticos e fofos, já que eles são alívio cômico, não sei. Mas me dá a impressão que eles querem infantilizar os personagens, o que eu acho meio bizarro. Eles são homens adultos. Não é porque eles têm nanismo que a Branca de Neve pode tratar eles como se fossem crianças, tá ligado? Mas enfim, percebendo essa diferença estética, isso me lembrou a polêmica do live action de ter feito os personagens em CGI ao invés de ter atores de fato. Mas cara, se a gente for levar em conta o filme original, não é que faz certo sentido, porque os anões nunca foram realistas como os outros personagens. E então olha só, todo mundo reclamando e a Disney no fim só tava sendo muito fiel ao material original. Quem diria? Outro personagem que também puxa pra esse lado mais cartoon é a versão velha da Rainha Má, que tem uns olhões gigantescos. Ela tem traços muito exagerados, o que deixa ela bem esquisita e com certeza foi um belo trauma pra muitas crianças que assistiram o filme. Menos pra Branca de Neve, que achou que ela era uma velhinha muito simpática. Não dá pra te defender, amiga. E falando na Rainha Má, eu acho ela tão icônica. E assim, tudo que essa personagem não tem de motivação, ela tem de memorável. O espelho dela é um visual muito irado, imponente, a salinha de feitiçaria que parece um laboratório, ela tendo um box de livros de feitiçaria é maravilhoso, e ela fazendo a poção pra se transformar na velha, é só um monte de ingrediente muito absurdo, tipo a risada de uma bruxa. Toda a cena de transformação é muito marcante e dramática, e eu acho luxo. Algo que eu notei de cara também é como essa personagem é expressiva. Sério, as caras e bocas que a Rainha Má faz são muito específicas. Tu entende instantaneamente o ódio que ela sente por aquela ninfetinha só no jeito que a face dela é desenhada. E eu fiquei pensando, pô, a Gal Gadot nunca vai conseguir atuar tão bem assim. E cara, eu falei que eu não ia contar a história, que ia ser meio idiota, mas eu preciso dar uma passada pela trama, só pra comentar uns momentos que eu achei muito meme no filme. Porque é isso, eu respeito Branca de Neve. Eu entendo que ele é um produto que funciona pra sua época. Ele não tem pretensão alguma em ser um puta roteiro. Aliás, ele já era um roteiro muito ousado pra uma animação. Nenhuma outra produção de animação chegou nesse nível de narrativa na época. Mas hoje em dia é tão engraçado reparar em uns detalhes muito toscos. Começa pelo fato do espelho não ter mais nada pra fazer da vida dele, que ele tá julgando a beleza alheia. Como que ele chegou nessa conclusão que a menina lá é a mais bonita? Ele fez o quê? Uma pesquisa
pesquisa, tipo IBGE. Além disso, a Rainha Má é uma puta feiticeira e pra se livrar da enteada, ela manda o caçador matar ela. Tipo, por que ela não deu a maçã envenenada de uma vez? Corta caminho. E eu também vi alguém comentando isso e eu achei genial. Que se o problema era a Branca de Neve ser a mais bonita, meu irmão, tu fez uma poção pra virar uma véia feia. Tu não precisa nem matar ela. É só fazer a poção e entregar pra menina falando que é um suco Tang. E pronto, ela vira uma véia. E a parte da Branca de Neve chegando na casa dos anões é tão engraçada que ela invade essa casa, vê que os móveis são pequenininhos, aí ela olha pra tudo aquilo e fala: nossa, deve ser uma casa de crianças órfãs. Da onde tu tirou isso, carai? Que maluco é construir uma casa pra 7 criancinhas órfãs e deixá-las morando sozinhas no meio do nada? Puta sacanagem, maluco. E tem uma picareta encravada na mesa. Isso não me parece brinquedo de criança, não. E depois da faxina, ela resolve dormir de boas na cama dos outros. E quando os donos da casa chegam, ela acorda como se nada. Ela mete um: ai, muito prazer. Vocês falam? Que mulherzinha cínica. Eu ia falar, meu irmão, raspa daí, tá doidona? O que na verdade foi o que o Zangado fez. Mas os outros 6 são tão gado que deixaram por isso mesmo. E aí eles vão dormir na sala e ela fica com 7 camas só pra ela. Folgada pra dizer o mínimo. Mas eu acho tão engraçado o Zangado ser um Red Pill. Sério, ele falando que ela é uma mulher. Ela vai manipular vocês. Eu ri muito. Lá pro final do filme temos a batalha final contra a Rainha Má. E ela só sobe um precipício e coincidentemente tinha uma pedra gigantesca pronta ali pra ela jogar em cima dos anões. Mas um raio atinge o lugar e ela só cai pra sua morte dramática. Apesar de ser uma cena muito marcante e emblemática, convenhamos que ela morre por causa de um puta Deus Ex Machina. Aquele raio sai do nada. E aí a gente tem um momento final, que é explicado através de um texto que os anões não conseguiram enterrar a Branca de Neve, então eles construíram um caixão de vidro e deixaram ela exposta no meio da floresta. O que é uma cena visualmente muito bonita, mas se a gente for parar pra pensar essa ideia de caixão de vidro, meu amigo, ia passar uns dias e isso não ia ficar legal não. Ela ia decompor na frente de todo mundo. Ia ficar creepy. Não sei se foi a melhor das ideias. Mas, é claro, o príncipe aparece, pratica necrofilia. E olha só, ela estava viva o tempo todo. E ninguém questiona isso. Ela só sobe no cavalo e tá pronta pro casório. Foda-se. Eu sei que as pessoas não compram nada esse romance repentino, mas eu nem entro muito nessa pira porque eu acho que pra te aproveitar o filme, tu tem que fanficar um pouco também. Porque não, o filme não vai te explicar por que a Rainha Má é do mal, por que ela tem uma pira com a beleza, por que a Branca de Neve e o príncipe lá se apaixonam. Tu tem que ir com o coração aberto também, exercitar a imaginação. O filme é basicamente um conto de fadas alongado, e como qualquer conto de fadas, ele tá lá pra contar uma história superficial que só tem o objetivo de dar uma lição de moral de fácil absorção pra crianças. Pô, a personalidade de cada um dos anões é definida por uma única palavra, que é o nome deles. Não dá pra ser mais básico que isso. E é por isso que eu acho interessante ter um live action. Necessário? Não, não é. Mas interessante. É claro que a Disney só tá fazendo isso unicamente pra arrancar dinheiro de nostalgia, mas eu fico com mais boa vontade com filmes como Branca de Neve, que, como eu falei, é um produto da sua época, do que com live action de Moana, por exemplo, que o original foi lançado esses dias, não tem nada pra atualizar narrativamente falando, ao contrário de Branca de Neve, que foi muito bem feito, excelente dentro do contexto que ele foi criado, até hoje muito bonito, mas em termos de história, de narrativa, ele tinha suas limitações, não podemos negar. Se esse filme fosse lançado agora, eu iria vir aqui falar o quanto o roteiro é simplório, mas a gente tem contexto histórico e um pouco de noção também. O foda é, sei lá, a DreamWorks soltar um dia desses um filme que tem roteiro tão raso quanto esse e achar que tá abafando, né, Rubi Marinho? Então é isso, né? Branca de Neve é um clássico sem dúvidas, é um filme muito atmosférico, pra mim é a representação de um conto de fadas até hoje, mas principalmente é um filme feito com muito amor, o que hoje em dia eu não encontro na Disney. E é claro, Branca de Neve e os Sete Anões é primeira categoria. Não.